Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O amor que floresce em terra árida. O encontro no caminho. O sol de agosto pendia sobre a terra mexicana como uma maldição dourada, sugando a última gota de esperança dos campos ressecados. Dom Ricardo Mendoza cavalgava lentamente pela estrada empoeirada que levava à sua hacienda, os olhos escuros perdidos na vastidão árida que se estendia até onde a vista alcançava. Aos 38 anos, carregava nos ombros o peso de uma seca que já completara 4 anos, transformando sua outrora próspera propriedade numa lembrança desbotada de tempos melhores. O vento quente soprava grãos de areia que se colavam ao suor de sua testa, quando algo inusitado chamou sua atenção na curva adiante. Uma figura feminina caminhava sozinha sob o sol inclemente, sem sombra ou proteção, seus passos determinados apesar da adversidade. O cavalo de Ricardo bufou, sentindo a tensão de seu dono ao aproximar-se da misteriosa viajante. Ela se virou ao ouvir o galope, e Ricardo sentiu algo estranho apertar-lhe o peito. Era uma mulher de aproximadamente 26 anos, com cabelos castanhos escapando de um lenço simples, mas havia algo em seus olhos, uma profundidade que contrastava com sua aparente vulnerabilidade. Suas roupas, embora modestas e empoeiradas pela jornada, tinham um caimento que denunciava qualidade. "Senhora", disse Ricardo, tirando o chapéu num gesto automático de cortesia, "é perigoso caminhar sozinha por estas paragens." "Sou Helena Vasquez", respondeu ela, a voz melodiosa carregando uma educação refinada que não passou despercebida. "Minha égua Esperança soltou-se durante a madrugada. Acredito que tenha seguido em direção ao rio." Ricardo estudou-lhe o rosto, notando como ela mantinha a dignidade apesar da situação precária. Havia algo magnético naquela mulher, uma força silenciosa que despertava nele um instinto protetor há muito adormecido. "O rio secou há 2 anos, senhora. Sua égua pode ter se perdido nas antigas veredas." Desmontou do cavalo, oferecendo-lhe água de seu cantil. "Permita-me oferecer-lhe hospedagem em minha hacienda, enquanto procuramos seu animal." Helena hesitou por um momento, seus dedos roçando delicadamente o cantil. Era um gesto simples, mas Ricardo notou a elegância natural de seus movimentos, como se cada gesto fosse uma dança silenciosa. "Não gostaria de incomodar. Seria um insulto às tradições de hospitalidade de minha família recusar ajuda a uma dama em necessidade", replicou Ricardo, e pela primeira vez em anos um sorriso genuíno tocou seus lábios. Enquanto caminhavam lado a lado, Ricardo conduzindo seu cavalo pelas rédeas, Helena observava a paisagem devastada com um olhar que mesclava tristeza e compreensão. Não fazia perguntas sobre a seca, não oferecia falsas consolações. Simplesmente caminhava, e sua presença trazia uma estranha paz ao coração amargurado do hacendado. "Há quanto tempo a terra sofre assim?" perguntou ela finalmente, parando para tocar delicadamente um galho seco de mesquite. 4 anos, 3 meses e 17 dias, respondeu Ricardo, a precisão cruel de sua resposta revelando o quanto cada dia de sofrimento estava gravado em sua alma. Helena o olhou com olhos que pareciam compreender dores antigas,
e naquele momento, algo indefinível passou entre eles, uma conexão que transcendia palavras. Quando finalmente avistaram as torres da Hacienda Santa Rosa no horizonte, Ricardo sentiu uma estranha ansiedade. Como explicaria a presença daquela mulher misteriosa a Carmen e Catalina? E por que sua chegada despertava nele sentimentos que julgara mortos junto com a terra? O portão de ferro forjado da hacienda se abria agora diante deles, mas Ricardo intuía que Helena Vasquez trazia consigo algo mais poderoso que qualquer tempestade, a possibilidade de mudança quando ele menos esperava e mais precisava. A chegada à hacienda. O pátio de pedra da Hacienda Santa Rosa ecoou com os passos de Helena, cada som ressoando contra as paredes antigas como um prenúncio de transformação. Dona Carmen, a ama de Laves de 52 anos, emergiu da sombra fresca da varanda, suas mãos ainda úmidas da massa de tortilhas que preparava para o jantar. Seus olhos negros, aguçados por décadas de observação silenciosa, percorreram a figura da visitante com a precisão de quem aprendera a ler pessoas como se fossem livros abertos. Carmen, disse Ricardo, esta é senhora Helena Vasquez. Perdeu sua montaria e necessita de nossa hospitalidade enquanto procuramos o animal. Carmen inclinou a cabeça cortesmente, mas algo em seu olhar permaneceu vigilante. Havia servido à família Mendoza tempo suficiente para reconhecer quando os ventos traziam mais do que simples visitantes. Será um prazer, senhora, murmurou Carmen, notando como Helena agradecia com uma inclinação que revelava a educação aristocrática. Prepararei o quarto de hóspedes. Foi então que uma pequena figura saltitou do interior da casa, os cabelos escuros esvoaçando como asas de pássaro. Catalina, aos 8 anos, possuía a curiosidade irreprimível da infância e os olhos expressivos do pai. Parou abruptamente ao ver Helena, estudando-a com a franqueza desconcertante das crianças. Você é bonita, declarou Catalina simplesmente, provocando um rubor delicado nas faces de Helena. E você é muito gentil, pequena, respondeu Helena, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Como se chama? Catalina Mercedes Mendoza, anunciou a criança com orgulho. E tenho 8 anos e meio. Papai diz que sou inteligente como minha mamã era. Uma sombra de tristeza passou pelos olhos de Ricardo, e Helena percebeu a dor antiga que essas palavras despertavam. Instintivamente, ela tocou a mão de Catalina com suavidade. Tenho certeza de que ela estava certa, disse Helena, sua voz carregada de uma ternura genuína que fez o coração de Ricardo saltar uma batida. Carmen observou a interação com interesse crescente. Havia algo na maneira como Helena se dirigia à menina, não a condescendência forçada dos adultos, mas uma conexão natural, quase maternal. E seus modos, Carmen conhecia suficientemente bem as distinções sociais para reconhecer refinamento verdadeiro quando o via. Venha, senhora Helena, disse Carmen. Mostrarei seu quarto. Catalina, vá buscar água fresca para nossa hóspede. Enquanto subiam pela escadaria de madeira escura, Carmen não pode evitar notar como Helena tocava delicadamente o corrimão trabalhado, como se reconhecesse a qualidade da madeira e o esmero do trabalho artesanal. O quarto de hóspedes era modesto, mas limpo, com uma cama de ferro forjado coberta por uma colcha de retalhos que contava silenciosamente a história das mulheres da família. Helena correu os dedos pela textura da colcha, um gesto inconsciente que revelava apreço por trabalhos manuais finos. Obrigada pela gentileza, disse Helena a Carmen. Prometo que não serei um incômodo. Não se preocupe com isso, replicou Carmen, mas seus olhos permaneciam investigativos. Jantar será servido ao pôr do sol. Ricardo costuma comer no pátio durante estas noites quentes. Quando ficou sozinha, Helena tirou de sua bolsa de viagem um pequeno broche de ouro com um escudo de armas gravado. Por um longo momento, segurou-o contra a luz que filtrava pela janela, observando como os raios do sol faziam dançar sombras complexas sobre o metal precioso. Com um suspiro que carregava o peso de decisões difíceis, escondeu-o cuidadosamente entre suas roupas, junto com um envelope de papel timbrado que guardava como tesouro. Lá embaixo, no pátio, Ricardo encontrou Carmen preparando a mesa de jantar com mais esmero que o habitual. É uma mulher interessante, nossa hóspede, comentou Carmen casualmente, alisando uma toalha bordada que raramente usavam. Como assim? Carmen parou suas atividades
e olhou diretamente para Ricardo. Suas mãos são suaves demais para uma camponesa, mas calejadas o suficiente para conhecer trabalho. Seus modos são refinados, mas não afetados, e a maneira como olha para as coisas fez uma pausa significativa, como se estivesse avaliando qualidade, não apenas observando. Ricardo sentiu um desconforto estranho. Havia notado essas mesmas incongruências, mas preferira não pensar muito sobre elas. Talvez seja simplesmente uma mulher educada em circunstâncias difíceis, sugeriu. Talvez, concordou Carmen, mas seu tom sugeria que havia muito mais a descobrir sobre Helena Vasquez. Quando o sino da capela distante badou anunciando o fim do dia, Helena desceu para o jantar. Havia trocado sua roupa de viagem por um vestido simples que, novamente, Carmen notou ter um corte elegante demais para ser comum. Durante a refeição, Helena cativou Catalina com histórias de lugares distantes, descrições tão vívidas de cidades e costumes que pareciam brotar de experiência pessoal, não de livros. Ricardo encontrou-se observando-a mais do que deveria, fascinado pela maneira como ela cortava a carne com precisão delicada, como erguia a taça de água com um movimento que denunciava familiaridade com cristal fino, como seus olhos se iluminavam quando Catalina ria. Naquela noite, enquanto Helena descansava em seu quarto e Catalina dormia sonhando com as histórias que ouvira, Carmen aproximou-se de Ricardo no pátio. Essa mulher esconde segredos, disse simplesmente. Ricardo olhou para as estrelas que brilhavam sobre a terra árida. Não todos nós escondemos, mas no fundo de seu coração, uma voz sussurrava que os segredos de Helena Vasquez eram mais profundos e perigosos do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Dias de convivência. A aurora chegou tingida de rosa sobre os campos ressecados, e com ela, uma transformação sutil, mas perceptível na rotina da Hacienda Santa Rosa. Helena emergiu de seu quarto antes mesmo que os galos cantassem, seus cabelos presos em uma trança simples, vestindo uma saia prática que Carmen reconheceu como sendo de qualidade superior, apesar da aparente simplicidade. «Buenos dias, senhora Carmen», cumprimentou Helena na cozinha, onde a ama de Laves já preparava o café matinal. «Posso ajudar?» Carmen ergueu uma sobrancelha, surpresa. Poucas senhoras de qualidade ofereciam ajuda espontânea nos afazeres domésticos, e a naturalidade do oferecimento intrigou-a ainda mais. «Não é necessário, senhora Helena. Por favor», insistiu Helena, já procurando um avental. «Não me sinto bem permanecendo ociosa quando há trabalho a ser feito». E assim começou uma dança delicada de convivência que duraria semanas. Helena não apenas ajudava, como demonstrava conhecimento prático que surpreendeu a todos. Suas mãos, embora suaves, sabiam amassar pão com a técnica certa, reconheciam a qualidade das especiarias pelo aroma e trabalhavam com uma eficiência que denotava experiência familiar com afazeres domésticos refinados. Ricardo observava essas transformações com uma mistura de curiosidade e crescente admiração. Durante os trabalhos de reparo da cerca dos cavalos, uma tarefa urgente que o preocupava há semanas, Helena apareceu no curral carregando uma jarra de água fresca e, para sua surpresa, ofereceu-se para ajudar. «Senhor Helena, este não é trabalho para uma dama», protestou Ricardo, mas ela já havia pegado um martelo e examinava a qualidade da madeira com conhecimento de causa. Meu pai», disse ela hesitando quase imperceptivelmente, «sempre dizia que trabalho honesto dignifica qualquer pessoa, independentemente de sua posição». Trabalharam lado a lado sob o sol da manhã, e Ricardo descobriu que Helena não apenas sustentava as tábuas no lugar certo, como sugeria melhorias práticas na construção. Suas mãos não tremiam com o peso das ferramentas e ela conhecia técnicas de carpintaria que poucos camponeses dominavam. «Onde aprendeu essas coisas?» perguntou Ricardo genuinamente curioso, enquanto observava Helena ajustar perfeitamente um encaixe difícil. «Observando», respondeu ela simplesmente, mas um rubor delicado em suas faces sugeriu que havia mais na história. As tardes no pátio tornaram-se um ritual sagrado. Enquanto Carmen preparava o jantar, Helena dedicava-se a Catalina com uma paciência infinita. Ensinou a menina pontos de bordado que Carmen nunca vira, técnicas delicadas que produziam flores tão realistas que pareciam perfumadas. Contava histórias de princesas que não esperavam ser salvas, mas que salvavam a si mesmas e aos outros com coragem e inteligência.
Por que a princesa não se casou com o príncipe no final? Perguntou Catalina uma tarde, enquanto Helena guiava suas pequenas mãos no bordado de uma rosa complexa. Porque às vezes, respondeu Helena pensativamente, o verdadeiro amor não vem disfarçado de príncipe. Às vezes chega como um jardineiro que conhece o valor de cada flor, ou como um ferreiro que forja diamantes com paciência. Ricardo, que se aproximava para chamar as duas para o jantar, parou na sombra da varanda, tocado pela sabedoria delicada daquelas palavras. Havia uma melancolia antiga nos olhos de Helena quando ela falava de amor, como se conhecesse tanto sua beleza quanto sua dor. E como a princesa soube que era amor verdadeiro? Insistiu Catalina. Helena sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Porque ele não tentou mudá-la, pequena. Ele a viu exatamente como ela era, imperfeições e tudo, e ainda assim escolheu ficar. Naquela noite, durante o jantar, Catalina anunciou: Papai, senhora Helena sabe fazer rosas que parecem de verdade. Pode ensiná-lo também? Ricardo riu, um som que há muito não ecoava naquelas paredes. Temo que minhas mãos sejam melhores com cavalos do que com agulhas, mija. Mas papai, insistiu Catalina com a lógica implacável da infância. Senhora Helena disse que todos temos talentos escondidos que só precisam ser descobertos. Talvez o senhor tenha talentos que ainda não conhece. Helena corou intensamente, percebendo que suas palavras haviam sido repetidas, mas Ricardo a olhou com uma expressão nova, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo. Talvez senhora Helena tenha razão, disse ele suavemente, seus olhos encontrando os dela sobre a mesa iluminada por velas. Talvez todos nós tenhamos mais a descobrir sobre nós mesmos. Nas semanas que se seguiram, uma intimidade sutil, mas inegável, foi se construindo entre os três. Helena tornou-se parte da família de uma maneira tão natural que até mesmo Carmen, sempre desconfiada de mudanças, começou a se surpreender procurando por sua presença quando ela se ausentava para caminhar pelos campos. Era durante essas caminhadas solitárias que Helena revelava mais de si mesma. Ricardo a encontrava frequentemente parada diante da capela em ruínas da propriedade, seus lábios movendo-se em orações silenciosas, uma expressão de profunda saudade em seu rosto. É bonita mesmo em ruínas, comentou Ricardo numa dessas ocasiões, aproximando-se silenciosamente. As coisas mais belas frequentemente são aquelas que sobreviveram às tempestades, respondeu Helena, tocando delicadamente a pedra desgastada. Há uma dignidade especial naquilo que permanece de pé apesar do sofrimento. Ricardo estudou seu perfil na luz dourada do entardecer e sentiu algo antigo despertar em seu peito. Não apenas desejo, mas uma necessidade profunda de proteger e compreender aquela mulher que trazia consigo tantos mistérios. Mas era tarde demais quando percebeu que Helena Vasquez havia se tornado essencial para sua vida diária. Que os segredos em seus olhos apenas intensificavam sua fascinação, e que o amor que crescia em seu coração árido seria posto à prova de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. O segredo descoberto. Carmen sempre tivera mãos curiosas e olhos observadores, qualidades que a haviam tornado indispensável à família Mendoza ao longo dos anos. Foi durante uma manhã de limpeza, enquanto Helena ajudava Ricardo no estábulo, que a ama de Laves decidiu arrumar o quarto de hóspedes com especial atenção. O quarto estava impecavelmente organizado, como sempre. Helena mantinha seus pertences com a ordem meticulosa de alguém acostumada a viver sob escrutínio, mas foi ao sacudir a bolsa de viagem para limpá-la que Carmen sentiu algo sólido rolar no fundo do tecido. Suas mãos tremeram ligeiramente ao encontrar o broche de ouro, uma peça de joalheria fina demais para pertencer a uma camponesa. O escudo de armas gravado no metal era de uma complexidade que denunciava nobreza antiga. Carmen reconheceu imediatamente o brasão dos Montemayor, uma das famílias mais poderosas do país. Mas foi a descoberta das cartas que a deixou verdadeiramente perturbada. 3 envelopes de papel timbrado, lacrados com cera vermelha, endereçados a Sua Excelência Beatriz de Montemayor e Sandoval, Marquesa de Montemayor. As cartas estavam datadas de apenas 2 meses antes. Carmen sentou-se pesadamente na cama, o coração acelerado. Helena Vasquez não existia. A mulher que conquistara o afeto de Catalina, que trabalhara lado a lado com Ricardo, que trouxera luz àquela casa sombria, era na verdade uma das mulheres mais ricas e poderosas do México.
O som de passos na escadaria fez Carmen esconder rapidamente as evidências, mas quando Helena apareceu na porta, a ama de Laves não conseguiu disfarçar a tensão em seu rosto. Carmen, aconteceu algo? A voz de Helena carregava uma preocupação genuína que tornou a situação ainda mais dolorosa. Carmen olhou longamente para aquela mulher que aprendera a respeitar e, sim, amar como uma filha. Havia bondade verdadeira em Helena, ou Beatriz. Isso ela não podia negar. Mas também havia mentiras, e Carmen precisava entender o porquê. Senhora, disse Carmen lentamente, suas palavras pesadas como pedras, creio que temos muito o que conversar. Helena empalideceu, mas não tentou fingir inocência. Com um suspiro que carregava o peso de meses de dissimulação, sentou-se na cadeira próxima à janela. Você encontrou o broche? Não foi uma pergunta. E as cartas? Confirmou Carmen, tirando os objetos de onde os havia escondido. Beatriz de Montemayor e Sandoval, Marquesa de Montemayor. O nome soou entre elas como uma sentença. Helena, Beatriz, fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade crua que Carmen nunca vira antes. Posso explicar, disse Beatriz com voz quase sussurrada. Espero que possa, replicou Carmen, mas sua voz, embora firme, não estava desprovida de compaixão. Beatriz ergueu-se e caminhou até a janela, olhando para os campos onde Ricardo trabalhava. Quando começou a falar, suas palavras vinham carregadas de uma dor antiga. Meu pai morreu há 2 anos, deixando-me herdeira de uma fortuna considerável e um título que eu nunca desejei. O conselheiro da família, Dom Alejandro Ruiz, assumiu a administração dos bens e arranjou meu casamento com o conde de Valdemar, um homem de 62 anos com reputação terrível. Carmen observou como as mãos de Beatriz tremiam ligeiramente ao continuar. Eu tinha 2 opções: aceitar um casamento que seria minha prisão perpétua ou fugir. Escolhi a liberdade, mesmo que temporária. Beatriz virou-se para Carmen, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas não esperava encontrar isto. Ricardo, disse Carmen suavemente. Ricardo, Catalina, você, uma família que me acolheu sem conhecer meu nome verdadeiro, que me deu algo que todo o ouro do mundo não pode comprar. Beatriz limpou discretamente os olhos. Amor genuíno. Carmen permaneceu em silêncio por longos momentos, processando a revelação. Finalmente, falou com a sabedoria de quem vivera o suficiente para entender que a vida raramente oferecia escolhas simples. E o que pretende fazer agora, senhora? Beatriz? Não sei, admitiu Beatriz, a vulnerabilidade em sua voz tocando o coração maternal de Carmen. Sei apenas que estes foram os meses mais felizes de minha vida. E sei também que não tenho o direito de continuar enganando pessoas que merecem melhor. Carmen levantou-se lentamente, aproximando-se da jovem que havia aprendido a amar apesar dos segredos. Com mãos que conheciam tanto o trabalho duro quanto a ternura, tocou delicadamente o rosto de Beatriz. Criança, disse suavemente, o coração não entende de títulos ou fortunas. O que vejo em seus olhos quando olha para Ricardo, o que vejo em seus gestos quando cuida de Catalina, isso não pode ser fingido. Mas eu menti para vocês, protestou Beatriz. Como podem me perdoar? A mentira sobre seu nome, sim, concordou Carmen, mas a bondade que demonstrou, o cuidado, o amor, isso foi verdadeiro. E às vezes, adicionou com um pequeno sorriso, mentir é a única maneira de preservar algo precioso. Carmen guardou cuidadosamente o broche e as cartas, devolvendo-os a Beatriz. Seu segredo está seguro comigo, mas você precisa decidir o que fazer com ele. Ricardo é um homem bom, mas orgulhoso. A verdade, quando vier à luz, não será fácil para ele aceitar. Eu sei, suspirou Beatriz. E é exatamente isso que mais me aterroriza. Naquela tarde, enquanto observava Beatriz ensinar Catalina a bordar rosas cada vez mais complexas, Carmen percebeu que testemunhava um dos grandes dilemas humanos. O conflito entre o coração e as circunstâncias, entre o amor verdadeiro e as convenções sociais. Mas havia algo mais que Carmen pressentia se aproximar, uma ameaça externa que testaria não apenas os segredos de Beatriz, mas a própria existência da felicidade frágil que haviam construído juntos na hacienda Santa Rosa. O destino, Carmen sabia por experiência, raramente permitia que segredos tão grandes permanecessem ocultos por muito tempo. A ameaça do passado,
A feira semanal de San Miguel era um mosaico de cores e aromas que contrastava dolorosamente com a aridez dos campos circundantes. Carmen havia insistido que Beatriz as acompanhasse, ela e Catalina, numa dessas expedições mensais para comprar suprimentos que não podiam produzir na hacienda. Era uma manhã particularmente quente de setembro, quando os três partiram na carreta, sem saber que esta jornada aparentemente inocente mudaria tudo. Beatriz havia escolhido sua roupa mais simples, um vestido azul desbotado e um lenço comum cobrindo parcialmente seus cabelos castanhos. Mas havia algo em sua postura, na maneira elegante como descendeu da carreta, que atraía olhares mesmo quando ela tentava passar despercebida. «Mantenha-se próxima, Ninha», murmurou Carmen para Catalina, que saltitava excitada entre as barracas de frutas secas e tecidos. As feiras são lugares onde se encontram todo tipo de pessoas. As palavras de Carmen revelar-se-iam proféticas mais cedo do que qualquer uma delas poderia imaginar. Dom Sebastián Morales estava examinando esporas de prata numa barraca de artigos de montaria quando seu olhar casual pousou sobre o trio. Aos 45 anos, Sebastián havia construído uma fortuna considerável através de negócios que ficavam na fronteira tênue entre o legal e o questionável. Comerciante de gado, especiarias e, sussurravam os mais bem informados, outras mercadorias menos convencionais que cruzavam a fronteira com o Texas. Seus olhos pequenos e calculistas se estreitaram ao reconhecer o perfil familiar. Beatriz de Montemayor e Sandoval, herdeira de uma das maiores fortunas do país, disfarçada de camponesa numa feira de cidade pequena. As possibilidades que essa descoberta oferecia fizeram um sorriso predatório aparecer em seus lábios carnudos. Sebastián conhecia bem a alta sociedade. Seus negócios frequentemente dependiam de informações privilegiadas e conexões influentes. Sabia da fuga espetacular da Marquesa Jovem, do escândalo que abalara a cidade do México, da recompensa não oficial que o Conde de Valdemar oferecia por informações sobre o paradeiro de sua noiva relutante. Aproximou-se do trio com a confiança de um predador experiente. «Senhora Helena», disse em voz alta demais, fazendo Beatriz se virar bruscamente. Que surpresa inesperada encontrá-la aqui! Carmen imediatamente percebeu a tensão que se apoderou de Beatriz. A jovem empalideceu, mas manteve a compostura com a habilidade de quem crescera, navegando situações sociais complexas. «Senhor», respondeu Beatriz fingindo não reconhecê-lo. «Morales. Sebastián Morales», disse ele, fazendo uma reverência exagerada que chamou a atenção de outros compradores. «Embora eu a conheça por outro nome naturalmente». O coração de Carmen acelerou. Catalina, percebendo a mudança no ambiente, agarrou-se instintivamente à saia de Beatriz. «Temo que o senhor me confunda com outra pessoa», disse Beatriz com voz firme, mas Carmen notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Sebastián riu, um som desagradável que fez várias pessoas se virarem para olhar. «Oh, minha cara marquesa, a modéstia não lhe cai bem, especialmente considerando as circunstâncias especiais de sua presença aqui». A palavra marquesa caiu entre eles como uma pedra num lago quieto. Carmen viu como Catalina franziu o senho, confusa, e como Beatriz lutava para manter o controle. «O senhor está enganado», insistiu Beatriz, mas sua voz havia perdido força. «Estou?» Sebastián aproximou-se mais, sua voz baixando para um tom conspiratório. «Porque eu diria que o Conde de Valdemar ficaria extremamente grato por informações sobre o paradeiro de sua noiva desaparecida. Extremamente grato financeiramente, se você me entende». Foi Carmen quem deu um passo à frente, colocando-se protetivamente entre Sebastián e Beatriz. «Senhor, creio que se engana grosseiramente. Esta é Helena Vasquez, e ela é hóspede da família Mendoza há meses. Se insiste em incomodá-la com fantasias, terei que procurar as autoridades locais». Sebastián olhou para Carmen com diversão cruel. «A lealdade é admirável, senhora, mas mal orientada. Esta mulher não é quem diz ser e eu tenho provas». «Que tipo de provas?» perguntou Beatriz subitamente, sua voz adquirindo uma frieza aristocrática que fez Sebastián sorrir ainda mais. «Ah, agora ouvimos a verdadeira voz da marquesa», disse ele triunfante. «Que tipo de provas?» «O amor que floresce em terra árida. Continuação». «Que tipo de provas?» Os olhos de Sebastián brilharam com malícia ao ver que havia atingido o alvo.
Fotografias dos jornais da capital, descrições detalhadas que circulam nos círculos apropriados e, naturalmente, minhas próprias conexões com certas casas bancárias que administram os bens dos Montemayor. Beatriz sentiu o mundo estreitar ao seu redor. Catalina agarrou-se mais firmemente à sua saia, sem compreender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo o perigo que pairava no ar. "O que deseja?" perguntou Beatriz, sua voz baixa, mas clara. "Uma conversa privada seria um bom começo", respondeu Sebastián, gesticulando em direção a um canto mais isolado da feira. "Tenho certeza de que podemos chegar a um entendimento mutuamente benéfico." Carmen deu um passo firme à frente. "Qualquer conversa será na presença de testemunhas, Sr. Morales." Sebastián riu novamente, mas havia irritação em sua voz. "Muito bem. Então seja direta, Marquesa. Quanto vale seu silêncio? Quanto está disposta a pagar para que certas informações não cheguem aos ouvidos errados?" Foi então que Beatriz fez algo completamente inesperado. Em vez de recuar ou negociar, ela se endireitou com toda a dignidade de sua linhagem aristocrática e olhou Sebastián diretamente nos olhos. "Senhor Morales", disse com uma voz que cortava como cristal, "antes de fazer ameaças, talvez devesse considerar que não é o único com informações valiosas." Sebastián piscou, momentaneamente desconcertado. "Por exemplo", continuou Beatriz com um sorriso frio, "tenho certeza de que as autoridades alfandegárias ficaram muito interessadas em saber sobre certas irregularidades no manifesto de cargas que seu armazém perto da fronteira tem processado, especialmente aquelas remessas noturnas que não constam nos registros oficiais." O rosto de Sebastián empalideceu visivelmente. Carmen observou fascinada, enquanto a jovem que conhecia como Helena transformava-se na marquesa que realmente era, uma mulher educada para navegar águas perigosas e proteger interesses poderosos. "Não sei do que está falando", balbuciou Sebastián, mas sua confiança havia evaporado. "Naturalmente que não", disse Beatriz suavemente. "Assim como eu não sei do que o senhor estava falando anteriormente. Creio que ambos sofremos de confusões de identidade. Hoje." Sebastián olhou ao redor, percebendo que várias pessoas começavam a prestar atenção à conversa cada vez mais tensa. Suas opções estavam se estreitando rapidamente. "Isto não termina aqui", murmurou ele, mas sem a ameaça anterior em sua voz. "Oh, mas eu espero sinceramente que termine", replicou Beatriz com um sorriso que não chegou aos olhos. "Seria tão inconveniente para todos os envolvidos se precisássemos continuar esta discussão em ambientes mais oficiais." Sebastián recuou, lançando um último olhar venenoso para o trio antes de desaparecer entre a multidão da feira. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz pequena de Catalina. "Senhora Helena, quem era aquele homem feio? E por que ele a chamava de Marquesa?" Carmen e Beatriz trocaram um olhar carregado de significado. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que qualquer uma delas esperava. "Catalina mija", disse Carmen gentilmente. "Às vezes as pessoas ficam confusas e dizem coisas que não são verdade. Aquele homem estava confuso." Mas Carmen sabia que esta explicação não seria suficiente por muito tempo. No caminho de volta para a hacienda, enquanto Catalina cochilava embalada pelo movimento da carreta, ela murmurou para Beatriz: "Ele vai voltar. Homens como esse sempre voltam." "Eu sei", respondeu Beatriz, seus olhos fixos na estrada empoeirada à frente. "E da próxima vez, talvez não seja tão fácil dissuadi-lo." "O que vai fazer?" Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento, o peso das decisões futuras pressionando sobre seus ombros como o sol implacável do meio-dia. "Não sei", admitiu finalmente. "Mas uma coisa eu sei com certeza. Não permitirei que essa ameaça chegue até Ricardo e destrua a paz que ele encontrou." Carmen assentiu, mas no fundo de seu coração sabia que algumas tempestades eram grandes demais para serem contidas apenas pela força de vontade. E Sebastián Morales era exatamente esse tipo de tempestade. A carta de despejo. A manhã de outubro chegou com uma friagem inusual que fez todos na hacienda Santa Rosa cobrirem-se com chales e ponchos. Beatriz estava no jardim tentando salvar as últimas mudas de tomilho quando viu Ricardo retornar de sua viagem à cidade com uma expressão mais sombria que o céu nublado. Ele desmontou do cavalo com movimentos mecânicos, segurando um envelope oficial que tremia ligeiramente em suas mãos. Carmen emergiu da cozinha,
intuindo problemas pelo silêncio pesado que se instalara sobre o pátio. Ricardo! A voz de Carmen carregava uma preocupação materna. Que notícias traz da cidade? Ricardo olhou para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. Com dedos que tremiam imperceptivelmente, rompeu o lacre oficial e desdobrou o documento. Seus olhos percorreram as linhas formais, e a cada palavra lida, sua postura se curvava um pouco mais. 45 dias, disse ele finalmente, sua voz rouca. Temos 45 dias antes do leilão. Beatriz deixou cair a pequena pá que segurava, o som metálico ecoando contra as pedras do jardim. Aproximou-se lentamente, observando como Ricardo segurava o documento como se fosse sua própria sentença de morte. Leilão? Perguntou ela suavemente. Carmen cruzou-se rapidamente, uma oração silenciosa nos lábios. As dívidas, Banco Nacional de México, impostos territoriais em atraso, multas por não cumprimento de obrigações fiscais, recitou Ricardo mecanicamente. 4 anos de seca, 4 anos sem conseguir pagar o que devemos. E agora, ele gesticulou vagamente para as terras que se estendiam ao redor deles. Santa Rosa será leiloada para cobrir as dívidas. Beatriz sentiu algo se partir dentro do peito. Esta terra, esta família, esta vida simples que havia se tornado mais preciosa que todos os tesouros de sua herança aristocrática, tudo estava ameaçado. Quanto? Perguntou ela, sua mente já calculando possibilidades. Ricardo olhou para ela com surpresa. Perdão? Quanto devem ao banco e aos impostos? Ricardo hesitou, constrangido por discutir questões financeiras com uma hóspede, mesmo uma que se tornara parte da família. São muitos pesos, senhora Helena. Mais do que a hacienda poderia produzir em anos bons. Mas um valor específico deve estar mencionado no documento, insistiu Beatriz gentilmente. Carmen observava a interação com olhos aguçados, lembrando-se dos segredos que descobrira e começando a suspeitar das intenções de Beatriz. 8.600 pesos, admitiu Ricardo finalmente, a cifra saindo de seus lábios como uma confissão. Uma fortuna para pessoas como nós. Beatriz assentiu pensativamente. Para a Marquesa de Montemaior, 8.600 pesos representavam menos que o custo de um vestido de baile parisiense. Para Ricardo Mendoza, representavam a perda de tudo que seu pai e avô haviam construído. Não há outras opções? Perguntou ela. Empréstimos? Extensões de prazo? Ricardo riu amargamente. Com que garantias, senhora? A terra vale menos agora do que quando meu pai a comprou. Os animais estão fracos da seca, e minha palavra... Ele fez uma pausa dolorosa. Minha palavra já não vale ouro como antigamente. Naquela tarde, enquanto Ricardo se isolava em seu escritório para revisar documentos e correspondências antigas numa busca desesperada por alternativas, Beatriz retirou-se para seu quarto com um pretexto de fadiga. Mas em vez de descansar, sentou-se à pequena escrivaninha próxima à janela e começou a redigir uma carta com caligrafia elegante e precisa. Estimado senhor Herrera, escreveu dirigindo-se a seu advogado particular em Guadalajara, requeiro com máxima urgência que sejam transferidos da conta principal 8.600 pesos para pagamento imediato de débitos conforme instruções que seguem em anexo. Pausou, apenas suspensa sobre o papel, enquanto considerava as implicações de sua decisão. Usar sua fortuna pessoal para salvar Santa Rosa significava expor-se, correr o risco de sua verdadeira identidade ser descoberta. Mas a alternativa, ver Ricardo e Catalina perderem sua casa, era impensável. Continuou escrevendo, detalhando instruções precisas sobre como o pagamento deveria ser feito de maneira a parecer um empréstimo de investidores privados de Guadalajara, interessados em propriedades rurais com potencial de recuperação. Quando terminou, lacrou cuidadosamente a carta e escondeu-a entre suas roupas. No dia seguinte, encontraria uma maneira de enviá-la discretamente. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera estava pesada como o ar antes de uma tempestade. Catalina, percebendo a tristeza dos adultos, tentava animá-los com histórias da escola, mas suas palavras soavam ocas diante da gravidade da situação. Papai, perguntou ela finalmente, vamos ter que ir embora de casa? Ricardo olhou para sua filha, aqueles olhos grandes e confiantes que esperavam que ele resolvesse todos os problemas do mundo, e sentiu o coração se despedaçar.
Talvez, Mija, disse ele suavemente. Às vezes a vida nos força a fazer mudanças que não queremos. Mas eu não quero ir embora, protestou Catalina, lágrimas começando a brilhar em seus olhos. E você, senhora Helena, você também vai ter que ir embora? Beatriz olhou para aquela criança que havia se tornado como uma filha para ela, depois para Ricardo, cuja dignidade permanecia intacta mesmo diante da ruína, e finalmente para Carmen, cuja lealdade inabalável mantinha a família unida. Não se preocupe, pequena, disse ela com uma convicção que surpreendeu a todos. Às vezes, quando achamos que tudo está perdido, aparecem soluções que nem imaginávamos. Ricardo olhou para ela com curiosidade, algo na firmeza de sua voz, despertando uma esperança cautelosa. Tem alguma sugestão, senhora Helena? Beatriz encontrou seus olhos através da mesa iluminada por velas. Tenho fé de que as pessoas boas sempre encontram uma maneira, Dom Ricardo. E você é a pessoa mais boa que já conheci. Não era uma mentira. Cada palavra era sincera. Mas também não era toda a verdade. E naquela noite, enquanto a família Mendoza dormia sob a sombra da incerteza, Beatriz permaneceu acordada planejando como salvar o mundo deles sem destruir a confiança que haviam depositado em Helena Vasquez. O amor, ela estava aprendendo, às vezes exigia sacrifícios que iam muito além do que os romances haviam lhe ensinado. A revelação e o confronto. A resposta do advogado chegou 2 semanas depois, trazida por um mensageiro discreto que encontrou Beatriz durante uma de suas caminhadas matinais. Os documentos confirmavam que todas as dívidas da Hacienda Santa Rosa haviam sido quitadas. Os títulos de propriedade estavam limpos e que Ricardo Mendoza receberia oficialmente a confirmação nos próximos dias. Beatriz guardou os papéis junto ao peito, sentindo uma mistura de alívio e terror. A parte fácil estava completa. Agora vinha o verdadeiro desafio. Como explicar o milagre sem revelar sua identidade? Mas o destino, como frequentemente acontece, não lhe deu tempo para planejamentos cuidadosos. A noite chegou carregada de nuvens pesadas que prometiam a primeira chuva séria em meses. O vento soprava forte, fazendo as janelas da hacienda tremerem em suas molduras. Era quase meia-noite quando a tempestade finalmente começou, não apenas de chuva, mas emocional. Ricardo havia recebido a confirmação oficial pela tarde. Todas as dívidas pagas por investidores privados de Guadalajara interessados em propriedades com potencial de recuperação. A explicação soava conveniente demais, fabricada demais. E havia algo na maneira como Helena evitava seu olhar durante o jantar que despertara suspeitas que ele não conseguia mais ignorar. Incapaz de dormir, decidiu confrontá-la. Encontrou-a na sala, parada diante da janela observando a chuva cair. A primeira chuva real em 4 anos. Ela usava uma camisola simples coberta por um chale, mas havia algo em sua postura que, iluminada pelos relâmpagos, revelava uma nobreza inegável. Helena, disse ele suavemente, fazendo-a se virar. Ricardo, sua voz carregava uma nota de inevitabilidade, como se soubesse que este momento chegaria. Preciso saber a verdade, disse ele, aproximando-se lentamente. Sobre as dívidas. Sobre você. Beatriz fechou os olhos por um momento, ouvindo o som da chuva contra as janelas, um som de renascimento que contrastava dolorosamente com o que estava prestes a acontecer. Que verdade quer ouvir, Ricardo? A verdade sobre como uma mulher que alega ser Helena Vasquez conseguiu fazer desaparecer uma dívida de 8.600 pesos da noite para o dia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo rugido de outro trovão. Quando Beatriz finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Meu nome verdadeiro é Beatriz de Montemayor e Sandoval. Sou a Marquesa de Montemayor, herdeira de uma das maiores fortunas do país. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. E sim, eu paguei suas dívidas. Ricardo recuou como se tivesse levado um soco. Marquesa, fugi de um casamento arranjado com um conde que poderia ser meu avô. Estava caminhando pela estrada quando você me encontrou, mas não era minha égua que havia fugido. Era eu quem estava fugindo. E ficou aqui. Por quê? Por diversão? Para brincar de camponesa? A dor na voz dele cortou Beatriz mais profundamente que qualquer lâmina. Ficou aqui porque aqui encontrei algo que todo o ouro do mundo não pode comprar. O quê? Uma família que me amou por quem eu sou, não pelo que possuo. Lágrimas começaram a rolar por suas faces.
Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Ricardo riu amargamente. Construído sobre mentiras. O amor foi verdadeiro, Ricardo. Cada gesto, cada olhar, cada momento que passamos juntos, nada disso foi mentira. Mas você é marquesa. Eu sou um fazendeiro empobrecido que quase perdeu suas terras por incompetência. Você não é incompetente, explodiu Beatriz, sua voz se erguendo sobre o som da tempestade. Você enfrentou 4 anos de seca, criou uma filha sozinho, manteve sua dignidade quando outros teriam desistido. Você é o homem mais honrado que já conheci. Honrado? Ricardo riu novamente, um som sem alegria. E que honra há em aceitar esmolas de uma mulher rica que teve pena de mim? Não foi pena, gritou Beatriz aproximando-se dele. Foi amor. Amor por você, por Catalina, por esta vida que construímos juntos. Que vida? Uma vida baseada em mentiras sobre quem você realmente é. A discussão estava se tornando cada vez mais acalorada, suas vozes se elevando, até que uma voz pequena e assustada os interrompeu. Por que vocês estão brigando? Ambos se viraram para ver Catalina parada na entrada da sala, os cabelos desgrenhados de sono, os olhos grandes brilhando com lágrimas. Estava claro que havia ouvido pelo menos parte da discussão. Catalina mija. Ricardo tentou suavizar a voz. Vá voltar para a cama. Mas por que você chamou senhora Helena de marquesa? Perguntou a menina, olhando confusa entre os 2 adultos que mais amava no mundo. E por que ela está chorando? Beatriz ajoelhou-se diante de Catalina, tomando as mãozinhas da criança entre as suas. Porque às vezes, pequena, os adultos cometem erros quando tentam proteger as pessoas que amam, disse ela suavemente. Você cometeu um erro, senhora Helena. Sim, mija. Um erro muito grande. Mas você ainda me ama? Mais que tudo neste mundo. Então não importa, declarou Catalina com a lógica simples da infância. Papai sempre diz que quem ama de verdade sempre perdoa os erros. Ricardo olhou para sua filha, depois para Beatriz ainda ajoelhada no chão, e sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. O amor estava ali, inegável nos olhos de ambas. Mas também estava lá a dor da traição, o ferimento em seu orgulho masculino, a humilhação de ter sido salvo por uma mulher que o superava em todos os aspectos sociais e econômicos. Vá para a cama, Catalina, disse ele firmemente. Agora. A menina olhou entre os 2 mais uma vez, percebendo que havia forças em movimento que não compreendia. Obedeceu relutantemente, mas não antes de abraçar Beatriz com força. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio era ensurdecedor. Ricardo? Começou Beatriz, mas ele ergueu a mão para silenciá-la. Não posso, disse ele simplesmente. Não posso viver sabendo que tudo que somos, tudo que temos, existe porque uma marquesa teve pena de nós. Não foi pena, foi o que foi. Sua voz estava fria agora, distante. E não posso aceitar isso. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento, depois assentiu lentamente. Entendo, disse ela finalmente. Vou partir pela manhã. Talvez seja melhor. As palavras caíram entre eles como lápides, enterrando meses de felicidade sob o peso do orgulho ferido e das verdades dolorosas. Lá fora, a chuva continuava caindo, a primeira chuva real em 4 anos, trazendo vida nova para a terra árida. Mas dentro da hacienda Santa Rosa, 2 corações que haviam encontrado o amor verdadeiro se despedaçavam sob o peso das convenções sociais e do orgulho humano. A partida dolorosa. A manhã chegou úmida e perfumada pela primeira chuva séria em anos. Os campos começavam a mostrar os primeiros sinais verdes de renascimento, mas dentro da hacienda Santa Rosa pairava um silêncio pesado como luto. Beatriz havia passado a noite sem dormir, organizando cuidadosamente seus poucos pertences. Cada objeto guardado na bolsa de viagem representava uma memória. O pequeno dedal que Carmen lhe dera, os restos de linha do bordado que ensinara a Catalina, uma flor seca que Ricardo havia colhido para ela durante uma de suas caminhadas. Quando as primeiras luzes do amanhecer filtraram através da janela, ela se vestiu com o mesmo vestido simples que usara no dia em que chegara. Mas agora sabia que não era mais Helena Vasques. Aquela mulher havia morrido na noite anterior, junto com sonhos de uma vida simples e feliz. Carmen a encontrou na cozinha, onde preparava seu próprio café matinal, numa última tentativa de manter as rotinas que se tornaram preciosas. Então é verdade, disse Carmen suavemente,
observando a postura resignada de Beatriz. Você vai partir. É o melhor para todos, respondeu Beatriz, evitando o olhar da mulher que se tornara como uma mãe para ela. Melhor? Carmen bufou com indignação. Para quem é melhor, Ninha? Para você que está partindo o coração? Para Ricardo, que se esconde no orgulho ferido como uma criança teimosa? Para Catalina, que vai acordar e descobrir que outra pessoa importante simplesmente desapareceu de sua vida? Beatriz fechou os olhos, sentindo o peso das palavras de Carmen. Ele não pode me perdoar, Carmen. Não pode aceitar quem eu realmente sou. E você? Replicou Carmen com firmeza. Pode aceitar que está fugindo novamente? Porque é isso que está fazendo, fugindo. Primeiro de um casamento indesejado, agora do amor verdadeiro. Não é a mesma coisa. Não? Carmen aproximou-se, suas mãos calejadas tocando gentilmente o rosto de Beatriz. Você está deixando partir a única coisa que realmente desejou na vida, porque é difícil lutar por ela. Lágrimas começaram a rolar pelas faces de Beatriz. Eu lutei, Carmen. Lutei ao vir para cá, ao ficar, ao tentar construir uma vida nova. Mas não está lutando agora quando mais importa. Antes que Beatriz pudesse responder, o som de passinhos descendo a escada anunciou a chegada de Catalina. A menina entrou na cozinha com o cabelo desgrenhado e os olhos ainda pesados de sono, mas parou abruptamente ao ver a bolsa de viagem. Você está indo embora? Não foi uma pergunta, mas uma acusação carregada de traição. Catalina! Mija! Não! Explodiu a criança correndo para abraçar-se às saias de Beatriz. Você prometeu! Prometeu que não ia embora como mamãe foi. O coração de Beatriz se despedaçou completamente. Ajoelhou-se para ficar na altura de Catalina, tomando seu rostinho entre as mãos. Pequena, às vezes as pessoas precisam partir, mesmo quando não querem. Por que você mentiu para nós? Perguntou Catalina, suas lágrimas caindo livremente agora. Por que disse que seu nome era Helena quando não era? Porque às vezes mentimos quando estamos assustadas, e eu estava muito assustada quando cheguei aqui. Assustada de quê? De pessoas que não me compreendiam, de uma vida que não queria viver. Catalina pensou sobre isso com a seriedade das crianças diante de questões importantes. Mas você não está mais assustada aqui, está? Não, Mija. Aqui eu me sentia em casa. Então, por que está indo embora? A pergunta simples cortou mais fundo que todas as acusações de Ricardo na noite anterior. Como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades do orgulho masculino, das convenções sociais, das diferenças de classe? Porque seu papai acha que é melhor assim. Papai está errado, declarou Catalina com firmeza surpreendente. Ele fica errado às vezes, principalmente quando está triste. Carmen observou a cena com lágrimas nos olhos, vendo como Beatriz lutava entre o amor e o sacrifício. Catalina, disse Beatriz finalmente, quero que saiba que você é a filha que sempre sonhei ter. E mesmo longe, vou continuar amando você para sempre. E eu vou amar você também, senhora Bea. Beatriz, disse Catalina, testando o nome verdadeiro. Posso chamá-la de senhora Beatriz? Pode chamar-me como quiser, Mija. Catalina abraçou Beatriz com toda a força que seus braços pequenos permitiam. Quando você voltar, posso continuar aprendendo a bordar rosas. O otimismo inabalável da criança foi a gota final. Beatriz abraçou-a de volta, memorizando o cheiro de seus cabelos, a sensação de seus braços pequenos ao redor do pescoço. Se eu voltar, você será a primeira pessoa que procurarei, prometeu, sabendo que era uma promessa que talvez nunca pudesse cumprir. Foi nesse momento que ouviram passos pesados na varanda. Ricardo apareceu na porta da cozinha, vestido para o trabalho, mas seus olhos evitavam cuidadosamente olhar para Beatriz. Catalina, disse ele com voz controlada, vá se preparar para a escola. Mas papai... Agora, Catalina. A menina olhou entre os dois adultos, percebendo que havia correntes invisíveis de dor e teimosia que não conseguia quebrar. Com um último olhar para Beatriz, obedeceu relutantemente. Quando ficaram sozinhos, Carmen havia discretamente se retirado. Ricardo finalmente olhou para Beatriz. A égua Esperança foi encontrada, disse ele abruptamente. Estava pastando perto do rio seco. Ainda está lá se quiser levá-la. Obrigada, respondeu Beatriz suavemente. Houve um momento de silêncio carregado, onde palavras não ditas pairavam no ar entre eles. Ricardo, começou ela.
Não torne isto mais difícil do que já é, interrompeu ele, sua voz revelando mais dor do que raiva. Beatriz assentiu, pegando sua bolsa de viagem. Na porta, virou-se uma última vez. A égua, disse ela suavemente. Deixe-a ficar, para Catalina, como um presente de Helena Vasques. E então partiu, caminhando pela estrada empoeirada que agora mostrava os primeiros sinais verdes da chuva da noite anterior. Não olhou para trás, embora cada passo lhe custasse uma parcela de seu coração. Ricardo observou da janela até que ela desaparecesse na curva da estrada. Somente então permitiu que as lágrimas que vinha contendo caíssem livremente. Carmen apareceu a seu lado, seguindo seu olhar para a estrada vazia. Você é um tolo, disse ela simplesmente. Talvez, admitiu Ricardo, mas um tolo com dignidade. Dignidade não aquece a cama nem consola uma criança que perdeu outra mãe, replicou Carmen duramente. Ricardo não respondeu, mas no fundo de seu coração começava a suspeitar que Carmen estava certa e que acabara de deixar partir a única mulher que poderia tê-lo feito verdadeiramente feliz. O arrependimento. A chuva que havia começado na noite da partida de Beatriz continuou por 3 dias consecutivos, uma bênção meteorológica que quebrava finalmente a seca cruel que castigara a região por 4 longos anos. Mas para Ricardo, cada gota que caía parecia ecoar a acusação silenciosa de que a felicidade havia chegado tarde demais. Santa Rosa transformava-se diante de seus olhos. Brotos verdes emergiam da terra árida como pequenos milagres. O ar carregava o perfume doce da terra molhada, e os pássaros retornavam em bandos alegres. Era exatamente o renascimento que havia sonhado durante anos de dificuldade, mas agora não conseguia sentir alegria alguma. Catalina havia se recolhido em um silêncio que partia o coração de seu pai. A menina cumpria suas rotinas diárias, escola, refeições, bordado, mas com uma tristeza adulta que não deveria existir em alguém tão jovem. À noite, Ricardo frequentemente a ouvia chorar baixinho em seu quarto, chamando por Senhora Beatriz. Carmen não facilitava as coisas. A ama de Laves havia se tornado uma presença gélida na casa, cumprindo suas obrigações com eficiência profissional, mas sem o calor maternal que sempre caracterizara sua relação com Ricardo. Suas repreensões vinham em forma de silêncios eloquentes e olhares carregados de desaprovação. No 4º dia após a partida de Beatriz, enquanto Ricardo inspecionava as cercas danificadas pela chuva, um cavaleiro chegou trazendo correspondência oficial. Entre as cartas havia um envelope elegante com o selo do Banco Nacional de México, confirmando formalmente que todas as dívidas da Hacienda Santa Rosa haviam sido quitadas integralmente. Mas junto com a confirmação bancária havia algo mais. Uma carta particular, escrita com a caligrafia elegante que Ricardo havia aprendido a reconhecer. Querido Ricardo, lia a carta. Não escrevo para pedir perdão, pois compreendo que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar rapidamente. Escrevo apenas para que compreenda que cada peso gasto para salvar Santa Rosa foi investido com amor, não com pena. Você falou sobre dignidade e tem razão. O amor que floresce em terra árida, continuação 2, ela possui dignidade em abundância, mas existe algo mais nobre que a dignidade, a coragem de aceitar o amor quando ele se apresenta, independentemente de sua origem. Não paguei suas dívidas para humilhá-lo, Ricardo. Paguei porque não podia suportar a ideia de ver você e Catalina perderem o único lar que ela conhece. Paguei porque esta terra, esta casa, esta família se tornaram mais importantes para mim que todos os títulos e fortunas que herdei. Se isto o fere, peço desculpas, mas não me arrependo. O amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios que o orgulho não compreende. Cuide bem de Catalina. Diga-lhe que a égua esperança é sua agora e que toda vez que a montar, deve lembrar que alguém a ama mais que a própria vida. Com todo o meu coração, Beatriz. Ricardo leu a carta 3 vezes, antes de dobrá-la cuidadosamente. Suas mãos tremiam ligeiramente quando guardou o papel no bolso da camisa, próximo ao coração. Naquela noite, ele se sentou no pátio, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu limpo após dias de chuva. Carmen aproximou-se silenciosamente, trazendo uma xícara de café quente. Recebeu notícias, observou ela. Não era uma pergunta. Uma carta. Dela.
Ricardo assentiu, retirando o papel amarrotado do bolso. Carmen leu em silêncio, suas feições endurecidas, gradualmente se suavizando. É uma carta de despedida, disse ela finalmente. É, e também uma carta de amor verdadeiro. Ricardo olhou para Carmen, vendo em seus olhos a sabedoria de quem vivera o suficiente para reconhecer raridades genuínas. Ela me enganou, Carmen. Sobre seu nome, sim. Sobre seus sentimentos. Nunca. Carmen sentou-se ao lado de Ricardo, algo que raramente fazia. Esta mulher abriu mão de tudo que conhecia, fortuna, posição, segurança, para vir viver conosco. Trabalhou ao seu lado no sol escaldante, cuidou de Catalina como se fosse sua própria filha. Trouxe alegria para esta casa. E quando descobriu que vocês estavam em perigo, usou seus recursos para protegê-los. Mas por que não me contou a verdade desde o início? Porque conhecia homens como você, replicou Carmen com uma franqueza maternal. Homens bons, honrados, mas orgulhosos demais para aceitar que uma mulher possa amá-los pelo que são, não pelo que possuem. Ricardo ficou em silêncio, ponderando as palavras de Carmen. Agora ela se foi, disse ele finalmente. Sim, e você permitiu que o orgulho fosse mais forte que o amor. Nos dias que se seguiram, Ricardo encontrou-se observando constantemente a estrada, esperando sem admitir que esperava vê-la retornar. Catalina havia começado a montar esperança diariamente e sempre voltava dos passeios com uma expressão ainda mais melancólica. Ela não vai voltar, vai, papai? Perguntou a menina uma tarde, enquanto escovava a égua. Ricardo ajoelhou-se ao lado da filha, tocando delicadamente seus cabelos. Não sei, Mija. Você a mandou embora. Foi complicado, Catalina. Por que não pode ir buscá-la? A pergunta simples de sua filha ecoou na mente de Ricardo por dias. Por que não podia ir buscá-la? Orgulho, medo, a certeza de que uma marquesa jamais escolheria verdadeiramente a vida simples de um fazendeiro. A resposta chegou 2 semanas depois, na forma de um convite elegante entregue por um mensageiro uniformizado. Dom Ricardo Mendoza e Senhorita Catalina Mendoza lia o convite em letras douradas. Tem a honra de serem convidados para a festa da primavera na mansão da família Montemayor, Cidade do México, no próximo sábado. No verso, uma nota manuscrita com a caligrafia familiar. Se ainda houver perdão em seu coração, venha me encontrar. B. Ricardo segurou o convite com mãos trêmulas. Era uma oportunidade, talvez a última, de corrigir o erro que não conseguia parar de lamentar. Carmen, chamou sua voz carregada de uma decisão repentina. Sim, preciso pedir um favor muito grande. Carmen apareceu na porta, observando a expressão determinada que não via no rosto de Ricardo há semanas. Preciso viajar para a cidade do México, com Catalina. Para fazer o quê? Para buscar a mulher que amo, disse ele simplesmente, as palavras saindo com uma clareza que o surpreendeu. Carmen sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso de pura satisfação maternal. Era a hora, disse ela. Era mais que hora. O convite inesperado. A jornada até a cidade do México durou 3 dias de viagem de carreta, 3 dias durante os quais Ricardo oscilou entre esperança e terror. Catalina, por outro lado, vibrava de excitação com a perspectiva de rever sua senhora Beatriz, fazendo perguntas constantes sobre a cidade grande e se Beatriz ficaria feliz em vê-las. Papai? Perguntou ela pela 10ª vez enquanto cruzavam uma ponte sobre um rio caudaloso. Você vai pedir desculpas para a senhora Beatriz? Vou tentar, Mija. E você vai dizer que a ama? Ricardo olhou para sua filha, admirando a simplicidade com que ela enxergava situações complexas. Se ela me der oportunidade, sim, ela vai dar, declarou Catalina, com a confiança absoluta da infância. Porque quem ama de verdade sempre dá uma segunda chance. Quando finalmente avistaram as torres e cúpulas da capital, Ricardo sentiu uma mistura de assombro e intimidação. A cidade do México era um universo distante da vida rural que conhecia. Ruas pavimentadas, carruagens elegantes, edifícios imponentes que pareciam tocar o céu. Seguindo as indicações do convite, dirigiram-se ao bairro aristocrático onde ficava a mansão dos Montemayor. À medida que se aproximavam, as casas tornavam-se cada vez mais grandiosas, os jardins mais elaborados, as diferenças sociais mais evidentes. Meu Deus! Murmurou Ricardo, quando finalmente avistaram a mansão Montemayor. Era uma construção majestosa de 3 andares,
com jardins que se estendiam por quarteirões inteiros. Portões de ferro forjado adornados com brasões dourados, guaritas com porteiros uniformizados e uma fila impressionante de carruagens elegantes desembarcando convidados vestidos com a mais fina moda europeia. Ricardo olhou para suas próprias roupas, o melhor terno que possuía, mas claramente de corte provincial, e sentiu toda sua determinação vacilar. Talvez não devêssemos... Papai, interrompeu Catalina, colocando sua mãozinha na dele. Senhora Beatriz nos convidou. Ela quer que estejamos aqui. Um porteiro aproximou-se de sua carreta com expressão ligeiramente desdenhosa, mas sua atitude mudou completamente quando Ricardo apresentou o convite ornamentado. Dom Ricardo Mendoza e senhorita Catalina, anunciou o homem subitamente respeitoso. Sejam bem-vindos à mansão Montemayor. Permitam-me escoltá-los. Foram conduzidos através de jardins que pareciam saídos de contos de fadas, fontes dançantes, roseirais perfumados, pavões passeando livremente entre árvores exóticas. Catalina saltitava ao lado do pai, os olhos grandes absorvendo cada detalhe maravilhoso. É como um palácio de princesas, sussurrou ela maravilhada. É sim, Mija, concordou Ricardo, mas sua voz carregava mais apreensão que admiração. A entrada principal da mansão era um vestíbulo de mármore com o teto pintado por artistas renomados, candelabros de cristal que refletiam luz em 1000 direções e uma escadaria curva que parecia flutuar no ar. A festa estava em pleno andamento. Homens de smoking e mulheres em vestidos de baile parisiense circulavam entre salões decorados com flores exóticas e servidos por uma pequena multidão de criados uniformizados. Uma orquestra tocava valsas vienenses no salão principal, onde casais dançavam com a elegância de quem aprendera desde criança. Ricardo sentiu-se completamente deslocado, um intruso grosseiro naquele mundo de refinamento e sofisticação. Mas foi Catalina quem o manteve centrado, sua excitação genuína lembrando-o de por que haviam vindo. Você a vê, papai? Perguntou ela, esticando-se nas pontas dos pés para enxergar melhor entre os convidados. Ricardo percorreu o salão com os olhos procurando por Helena, por Beatriz, pela mulher que havia se tornado essencial à sua felicidade. Mas quem via eram apenas estranhos elegantes, conversando em francês e bebendo champanhe em taças de cristal. Foi então que a orquestra fez uma pausa, e um sussurro expectante percorreu o salão. Na parte superior da escadaria curva, uma figura feminina apareceu. Beatriz de Montemayor e Sandoval, Marquesa de Montemayor, desceu lentamente os degraus de mármore. Usava um vestido de seda azul profundo que realçava seus olhos, diamantes que capturavam a luz dos candelabros e uma tiara delicada que proclamava silenciosamente sua posição. Seus cabelos estavam elaboradamente arranjados e ela movia-se com a graça natural de quem nascera para aquele mundo. Era deslumbrantemente bela, indiscutivelmente nobre e completamente inalcançável. Ricardo sentiu o coração afundar. Esta era a verdadeira Beatriz, não a mulher simples que havia conhecido na hacienda, mas uma marquesa genuína, rodeada por luxo e admiração. Como pudera acreditar, mesmo por um momento, que ela escolheria a vida rústica de um fazendeiro? Mas então seus olhos se encontraram através do salão lotado, e Ricardo viu algo que o tranquilizou instantaneamente. Por trás de toda aquela magnificência aristocrática, por trás dos diamantes e da seda, estava o mesmo olhar terno que havia aprendido a amar. Os mesmos olhos que haviam observado com carinho Catalina bordando rosas, que haviam brilhado de alegria quando trabalhavam juntos reparando cercas, que haviam se enchido de lágrimas na noite da tempestade. Beatriz parou abruptamente na escadaria quando o viu. Por um momento que pareceu eterno, o salão inteiro desapareceu, e existiam apenas os dois, a marquesa e o fazendeiro, separados por muito mais que a distância física. Foi Catalina quem quebrou o encanto, soltando-se da mão do pai e correndo através do salão lotado. "Senhora Beatriz!" gritou ela, sua voz infantil cortando através das conversas elegantes. Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados ao verem a criança claramente camponesa correndo em direção à marquesa. Mas Beatriz não hesitou nem por um segundo. Desceu correndo o resto da escadaria, seus sapatos de seda repicando no mármore, e ajoelhou-se para receber Catalina em seus braços.
Diamantes e seda se amassaram quando abraçou a menina com força, lágrimas de pura felicidade rolando por suas faces cuidadosamente maquiadas. Mija, sussurrou ela, a voz quebrando de emoção. Como senti sua falta. Eu também senti a sua, senhora Beatriz. Papai chorava à noite, mas pensava que eu não sabia. Por sobre a cabeça de Catalina, Beatriz olhou para Ricardo, que se aproximava lentamente através da multidão curiosa. Mesmo vestido com suas roupas simples, mesmo claramente desconfortável naquele ambiente aristocrático, ele ainda era o homem mais digno que ela já conhecera. Você veio, disse ela suavemente quando ele se aproximou. Catalina insistiu, respondeu Ricardo, mas seus olhos diziam muito mais. E você? Queria vir? Ricardo olhou ao redor, observando os rostos curiosos e ligeiramente desdenhosos dos outros convidados. Depois olhou de volta para Beatriz. Não mais Helena, mas ainda a mulher que amava. Sim, disse ele simplesmente. Queria muito vir. E naquele momento, no meio do salão mais elegante da capital, rodeados por aristocratas intrigados e criados curiosos, os três, o fazendeiro, a marquesa e a criança que os unia, encontraram-se novamente. O confronto final com as convenções sociais e com o coração ainda estava por vir, mas por enquanto era suficiente estarem juntos novamente. A festa na capital, o salão da mansão Montemaior, fervilhava com sussurros curiosos enquanto os convidados observavam a cena inusitada. Uma marquesa ajoelhada no chão de mármore, abraçando uma criança camponesa enquanto lágrimas arruinavam sua maquiagem cuidadosamente aplicada, não era exatamente o que esperavam de uma festa aristocrática. Beatriz, querida, uma voz melíflua cortou através do momento íntimo. Não vai nos apresentar a seus visitantes? Beatriz ergueu-se lentamente, mantendo Catalina próxima a si, e enfrentou a condessa de Almendares, uma mulher de meia-idade, cujos olhos frios avaliavam Ricardo da cabeça aos pés, com desaprovação mal disfarçada. Condessa, disse Beatriz com formalidade gelada, permita-me apresentar Dom Ricardo Mendoza e sua filha Catalina, queridos amigos de minha família. A mentira piedosa foi dita com tal naturalidade aristocrática que alguns dos convidados mais próximos assentiram educadamente. Mas a condessa não se deixou enganar tão facilmente. Que interessante, murmurou ela, seus olhos percorrendo as roupas simples de Ricardo. E de que região do país vêm nossos amigos? Do norte, respondeu Ricardo antes que Beatriz pudesse interferir, sua voz firme, apesar do desconforto óbvio. Sou fazendeiro. Um silêncio constrangido se instalou entre o grupo de aristocratas. A palavra fazendeiro caiu como uma pedra num lago tranquilo, criando ondas de surpresa e, em alguns casos, desdém mal contido. Foi Catalina quem, inconscientemente, salvou o momento. Senhora Beatriz, disse ela puxando delicadamente a seda do vestido azul, você está ainda mais bonita que uma princesa. Papai tinha razão quando dizia que você era a mulher mais linda do mundo. Os olhos de Beatriz se encheram novamente de lágrimas, mas desta vez eram de uma felicidade pura que nem todos os diamantes poderiam comprar. A sinceridade infantil de Catalina tocou até mesmo alguns dos convidados mais cínicos. Obrigada, pequena, disse Beatriz suavemente, acariciando os cabelos de Catalina. Mas a verdadeira beleza vem de dentro, como você me ensinou. Dom Alejandro Ruiz, o conselheiro da família que havia arranjado o casamento malfadado, aproximou-se com expressão severa. Beatriz, precisamos conversar, disse ele em tom autoritário, sobre seus deveres sociais. Mais tarde, Dom Alejandro, replicou Beatriz, sua voz adquirindo o tom imperioso que aprendera desde pequena. Agora estou ocupada com meus convidados, mas o conde pode esperar, interrompeu Beatriz, surpreendendo todos com sua firmeza. Ricardo observou a interação com crescente compreensão. Aqui estava Beatriz em seu ambiente natural, uma mulher poderosa navegando águas sociais complexas, defendendo suas escolhas contra pressões familiares e sociais. Não era mais a Helena vulnerável que havia encontrado na estrada, nem a hóspede humilde de sua hacienda. Era a Marquesa de Montemaior em toda a sua majestade. Venham, disse Beatriz, oferecendo a mão para Catalina e sorrindo para Ricardo. Deixem-me mostrar-lhes o jardim. Está particularmente bonito esta noite. Conduziu-os através de portas de vidro francesas para um terraço que dava para jardins iluminados,
por centenas de lanternas de papel. A música da orquestra os seguiu, criando uma atmosfera mágica que fez Catalina suspirar de admiração. É como um conto de fadas, murmurou a menina, observando as flores exóticas e as fontes iluminadas. É sim, Mija, concordou Beatriz, mas até os contos de fadas têm complicações. Ricardo caminhou em silêncio ao lado delas, absorvendo a magnitude do mundo ao qual Beatriz realmente pertencia. Cada detalhe, desde os jardineiros especializados até os criados que apareciam magicamente para oferecer refrescos, falava de riqueza e poder, além de sua imaginação. Você nasceu para isto, disse ele finalmente quando chegaram a um gazebo isolado, decorado com rosas trepadeiras. Nasci nisto, corrigiu Beatriz. Não necessariamente para isto. Qual é a diferença? Beatriz sentou-se num banco de ferro forjado, puxando Catalina para seu colo. A diferença é a escolha, Ricardo. Nasci numa família nobre, herdei riquezas e responsabilidades, mas isso não significa que seja feliz aqui. E é feliz. Beatriz olhou ao redor, para os jardins perfumados, para a mansão iluminada onde aristocratas dançavam e riam, para o mundo de privilégios que sempre conhecera. Nos últimos meses em Santa Rosa, disse ela lentamente, aprendi o que é verdadeira felicidade. Não tem nada a ver com títulos ou fortunas. Tem a ver com acordar toda manhã sabendo que sou amada pelo que sou, não pelo que possuo. Mas isto aqui é seu mundo real, insistiu Ricardo, gesticulando para a magnificência ao redor deles. Eu sou apenas um fazendeiro do interior que quase perdeu suas terras. Você, disse Beatriz firmemente levantando-se e aproximando-se dele, é o homem que me ensinou que trabalho honesto tem mais valor que ouro herdado. Que me mostrou como é bom cuidar de algo que cresceu com suas próprias mãos, que me deu uma família quando eu não tinha nada além de obrigações sociais. Mas olhe ao seu redor, Beatriz. Olhe para o que estaria desistindo. Já olhei, replicou ela. E também já vi o que ganharia. Catalina havia adormecido no colo de Beatriz, embalada pela música distante e pelo perfume das flores noturnas. A cena, a marquesa elegante segurando ternamente a filha do fazendeiro, resumia perfeitamente as contradições e possibilidades daquele momento. Seus amigos lá dentro, disse Ricardo suavemente, eles nunca me aceitarão. E você sabe disso. Meus amigos verdadeiros me aceitarão com qualquer escolha que eu faça, respondeu Beatriz. E quanto aos outros, ela deu de ombros com indiferença aristocrática. Suas opiniões nunca foram importantes para minha felicidade. E seu conselheiro, o conde? Suas obrigações? Dom Alejandro administra meus negócios, não minha vida pessoal. O conde pode encontrar outra noiva rica. Há muitas disponíveis. E minhas únicas obrigações verdadeiras são com meu próprio coração. Ricardo estudou seu rosto na luz suave das lanternas, procurando sinais de dúvida ou hesitação. Encontrou apenas determinação e amor. Tem certeza de que isto é o que quer? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Tenho certeza de que você é o que eu quero, respondeu ela sem hesitação. A questão é, você consegue aceitar-me como realmente sou? Não apenas Helena Vasquez, mas também Beatriz de Montemayor, com toda a complicação que isso traz. Ricardo olhou para a mulher que amava, elegante em sua seda e diamantes, mas com os olhos cheios do mesmo amor terno que havia conquistado seu coração meses atrás. Olhou para Catalina dormindo confiantemente em seus braços, completamente à vontade com sua Senhora Beatriz. E, finalmente, olhou para dentro de seu próprio coração, onde o orgulho batalhava com o amor. O amor venceu. Posso tentar, disse ele simplesmente. E naquele momento, nos jardins perfumados da mansão Montemayor, com a música da alta sociedade ecoando ao fundo, o fazendeiro e a marquesa deram o primeiro passo verdadeiro em direção a um futuro compartilhado. A reconciliação no jardim. A música da orquestra flutuava pelo ar noturno, como um sussurro melodioso, enquanto Ricardo e Beatriz permaneciam no gazebo iluminado por lanternas. Catalina dormia profundamente nos braços de Beatriz, alheia às correntes emocionais que passavam entre os dois adultos. Há algo que preciso lhe dar, disse Ricardo subitamente, tirando do bolso interno de seu casaco um envelope amarrotado. Beatriz reconheceu imediatamente os fragmentos. Eram os documentos de quitação das dívidas, mas agora estavam cuidadosamente rasgados em pedaços pequenos. Ricardo,
Não posso aceitar que pague minhas dívidas, disse ele, sua voz carregada de uma determinação gentil. Mas posso aceitar que uma mulher que amo tenha um coração generoso demais para seu próprio bem. Beatriz olhou para os papéis rasgados, compreendendo o significado simbólico do gesto. O que está dizendo? Estou dizendo que prefiro dever-lhe meu coração a dever-lhe dinheiro, respondeu Ricardo, aproximando-se mais. Estou dizendo que meu orgulho quase me custou a única mulher que já amei verdadeiramente. E agora? Agora quero saber se uma marquesa seria capaz de se contentar com a vida simples de uma fazendeira. Beatriz sorriu através das lágrimas que começavam a brilhar em seus olhos. Esta marquesa já provou que pode trabalhar na horta, reparar cercas e ser feliz com uma família que a ama pelo que é. Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo isto? Ricardo gesticulou para a magnificência ao redor deles. Já abri mão uma vez, respondeu Beatriz suavemente, e foram os meses mais felizes da minha vida. Mas desta vez seria permanente. Sem volta atrás. Beatriz olhou longamente para a mansão iluminada, onde a elite do país dançava e festejava em mundo ao qual havia nascido pertencendo. Depois olhou para Ricardo, suas roupas simples mas limpas, suas mãos calejadas pelo trabalho honesto, seus olhos que a viam não como uma marquesa, mas como uma mulher. Ricardo, disse ela, sua voz adquirindo uma formalidade que ele não esperava. Há algo mais que precisa saber. Ele tensionou-se, temendo outra revelação que pudesse complicar ainda mais a situação. Na semana passada, continuou Beatriz, assinei documentos renunciando oficialmente ao meu título de marquesa. Ricardo a olhou sem compreender completamente. O que significa isso? Significa que, embora ainda tenha minha fortuna pessoal, que é considerável, não sou mais oficialmente Marquesa de Montemayor. Sou apenas Beatriz de Montemayor, uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas sem as obrigações que um título nobiliárquico impõe. Por quê? Perguntou ele, genuinamente espantado. Porque percebi que um título que me obrigava a casar com um homem que não amava, que me forçava a viver uma vida que não escolhi, não era uma honra, era uma prisão. Beatriz tocou delicadamente o rosto de Ricardo. E eu escolho a liberdade, escolho o amor, escolho você. Ricardo segurou a mão dela contra sua face, sentindo a suavidade de sua pele e a força de sua convicção. Beatriz, há mais, interrompeu ela suavemente. Com a renúncia ao título, também transferia a administração da maior parte dos bens familiares para fundações de caridade. Mantive apenas o suficiente para garantir que nunca passemos necessidades, mas não serei mais uma das mulheres mais ricas do país. Você fez isso por mim? Fiz por nós, corrigiu ela, para que nunca haja dúvidas sobre por que estamos juntos, para que nossos filhos cresçam conhecendo o valor do trabalho e da simplicidade, para que possamos construir nossa felicidade com nossas próprias mãos. Ricardo estava sem palavras diante da magnitude do sacrifício que ela havia feito. Não apenas renunciar a um título nobiliárquico, mas abrir mão voluntariamente de riquezas inimagináveis. Tudo por amor. Não sei se mereço tamanho sacrifício, murmurou ele. Não foi sacrifício, replicou Beatriz firmemente. Foi investimento no nosso futuro, na nossa família. Foi então que uma voz pequena e sonolenta os interrompeu. Vocês vão se casar? Catalina havia despertado e observava os dois adultos com olhos esperançosos. A pergunta direta da criança fez ambos rirem, quebrando a tensão emocional do momento. O que acha, pequena? Perguntou Beatriz, acariciando os cabelos desalinhados da menina. Gostaria que eu me casasse com seu papai? Sim, exclamou Catalina, agora completamente desperta. Beatriz de Montemayor, disse ele, ajoelhando-se formalmente diante dela. Aceita casar-se com um fazendeiro simples que a ama mais que a própria vida? Ricardo Mendoza, respondeu ela, suas lágrimas caindo livremente agora. Aceito casar-me com um homem mais honrado que já conheci, que me ensinou o verdadeiro valor da dignidade e do amor. Quando se beijaram sob as lanternas do gazebo, com Catalina batendo palmas de felicidade ao redor deles, a música da orquestra parecia tocar, especialmente para eles. Assim você pode voltar para casa conosco e nunca mais ter que ir embora. Ricardo olhou para as duas mulheres que haviam se tornado o centro de seu universo, a filha que sempre amara e a mulher que aprendera a amar apesar das complicações.
E se alguns convidados aristocráticos observavam da distância com desaprovação, isso não importava mais. O amor havia vencido as convenções sociais, o orgulho havia se rendido ao coração, e uma família que o destino havia separado finalmente estava reunida. Na hacienda Santa Rosa, os campos verdejantes esperavam pelo retorno da família completa. E nas estrelas que brilhavam sobre a cidade do México, o futuro parecia tão promissor quanto a terra após a primeira chuva, depois de anos de seca. O novo começo 6 meses após a festa na mansão Monte Maior, a hacienda Santa Rosa resplandecia sob o sol dourado de abril. Os campos que antes eram áridos e amarelados, agora ondulavam em verdes exuberantes, pontuados por flores silvestres que pareciam celebrar a transformação completa da propriedade. A casa também havia mudado, não por ostentação ou luxo desnecessário, mas pela presença de detalhes cuidadosos que refletiam o toque feminino de Beatriz. Cortinas de linho branco nas janelas, vasos com ervas aromáticas nos peitoris e o aroma constante de pão fresco emanando da cozinha onde Carmen trabalhava com um sorriso permanente no rosto. Hoje é o dia, anunciou Carmen, entrando no quarto onde Beatriz se preparava para a cerimônia. Finalmente vai se tornar oficially parte da família Mendoza. Beatriz sorriu, observando-se no espelho simples pendurado na parede. Usava um vestido de noiva modesto, mas elegante, confeccionado por uma costureira local, com tecido de algodão branco bordado com pequenas rosas. Um presente de Carmen que havia trabalhado nele secretamente por semanas. Está nervosa? Perguntou Carmen, ajustando os últimos detalhes do véu simples. Curiosamente, não, respondeu Beatriz, surpresa com sua própria calma. Sinto-me em paz. E era verdade. Os meses de preparação para o casamento haviam sido simples e sem a pompa que caracterizaria uma união aristocrática. Não haveria centenas de convidados, orquestras importadas ou vestidos de Paris. Apenas a família imediata, alguns vizinhos queridos, e uma cerimônia na pequena capela da propriedade que Ricardo havia reformado especialmente para a ocasião. Catalina quer vê-la antes da cerimônia, disse Carmen. O amor que floresce em terra árida. Continuação final. Catalina quer vê-la antes da cerimônia, disse Carmen com um sorriso conspiratório. Catalina entrou correndo no quarto, resplandecente em seu vestido novo de daminha, um presente que Beatriz havia insistido em comprar na cidade. Aos 9 anos agora, a menina havia crescido não apenas em estatura, mas em confiança e alegria. Senhora Beatriz, você está linda como uma princesa de verdade, exclamou ela girando ao redor da noiva. Obrigada, Mija. E você está absolutamente deslumbrante. Papai está muito nervoso, confidenciou Catalina em tom conspiratório. Carmen teve que fazer ele se sentar porque ele estava caminhando de um lado para outro como um galo preocupado. Beatriz riu, imaginando Ricardo lutando com os próprios nervos. Os últimos meses haviam sido de adaptação mútua, ele aprendendo a aceitar que ela ocasionalmente usava sua educação e recursos para melhorar a propriedade, ela aprendendo a encontrar satisfação nas pequenas vitórias do trabalho rural. Está pronta? Perguntou Carmen, oferecendo a Beatriz um pequeno buquê de rosas do jardim da hacienda. As mesmas rosas que ela havia ensinado Catalina a abordar. Mais que pronta, respondeu Beatriz, tomando a mão de Catalina. Vamos fazer de seu pai o homem mais feliz do mundo? Ele já é o mais feliz, disse Catalina sabiamente. Desde que você voltou, ele canta enquanto trabalha. A capela da hacienda estava simples, mas bela, decorada com flores silvestres colhidas nos campos e velas que criavam uma atmosfera íntima e sagrada. Os convidados eram poucos, mas queridos. Alguns vizinhos próximos, o padre local que conhecia a família há décadas e uma surpresa especial que Beatriz havia arranjado, sua antiga criada pessoal, Esperança, que havia viajado desde a capital para testemunhar a união. Quando Beatriz apareceu na porta da capela, caminhando lentamente pelo corredor improvisado entre os bancos de madeira, Ricardo sentiu o coração parar. Ela estava radiante, não com o glamour artificial dos bailes aristocráticos, mas com a luminosidade natural do amor verdadeiro. Queridos amigos, começou o padre, sua voz carregando o calor da familiaridade. Estamos reunidos hoje para celebrar a união de 2 corações que encontraram no amor a força para superar todas as adversidades.
Durante a cerimônia simples, mas profundamente emocionante, Ricardo e Beatriz trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. Prometo ser sua companheira nos campos e na vida, disse Beatriz, sua voz clara e firme. Trabalhar ao seu lado para construir nosso futuro e amar você não apesar de nossas diferenças, mas por causa delas. Prometo aceitar seus dons sem orgulho ferido, respondeu Ricardo, causando risos suaves entre os convidados. Proteger nossa família com toda a minha força e nunca esquecer que o verdadeiro valor de um homem não está no que possui, mas em como ama. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi testemunhado não apenas pelos convidados, mas pela própria terra que havia sido palco de sua história de amor. Campos verdejantes que sussurravam promessas de colheitas abundantes, céu azul que se estendia infinito sobre suas cabeças, e o futuro que se abria diante deles como um livro de páginas ainda não escritas. As palavras eram simples, mas carregadas de promessas profundas sobre parceria, respeito mútuo e amor incondicional. A festa que se seguiu foi modesta, mas alegre. Carmen havia preparado um banquete com os produtos da própria hacienda, complementado por especialidades que Beatriz havia aprendido a fazer durante sua transformação de marquesa em fazendeira. A música vinha de um violonista local e da harmônica que Ricardo havia surpreendido a todos tocando, um talento oculto que Catalina havia descoberto e o encorajado a desenvolver. Senhora Mendoza, disse Carmen mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir. Como soa esse nome? Perfeitamente natural, respondeu Beatriz, agora oficialmente Beatriz Mendoza, como se sempre tivesse sido meu. Naquela noite, quando a lua cheia banhava os campos de Santa Rosa com luz prateada, Ricardo e Beatriz caminharam de mãos dadas pelos jardins que haviam plantado juntos. Catalina havia finalmente adormecido, exausta pela excitação do dia, e a hacienda respirava com a tranquilidade de um lar verdadeiramente completo. Algum arrependimento? Perguntou Ricardo suavemente, parando próximo à fonte que haviam restaurado juntos. Apenas um, respondeu Beatriz, fazendo-o tensionar momentaneamente. Que não tenhamos encontrado este caminho mais cedo. E o que deixou para trás? A vida na capital? Os privilégios? Beatriz olhou ao redor, para os campos prósperos, para a casa que havia se tornado seu verdadeiro lar, para o homem que a amava incondicionalmente. Não deixei nada para trás, disse ela com convicção absoluta. Encontrei tudo o que sempre procurei. E sob as estrelas que testemunharam seu primeiro encontro na estrada empoeirada, selaram com mais um beijo a promessa de uma vida construída sobre amor genuíno, trabalho compartilhado e a compreensão de que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas nos corações que escolhemos para amar. A terra que antes era árida, agora florescia, assim como o amor que havia brotado entre eles contra todas as probabilidades sociais e pessoais. Anos de prosperidade. 5 anos se passaram como folhas douradas, levadas por uma brisa suave, e a hacienda Santa Rosa havia se tornado uma referência de prosperidade e harmonia na região. O sol da tarde de outubro pintava os campos com tons dourados, enquanto uma família feliz e completa desfrutava dos frutos de seus anos de trabalho dedicado. Beatriz Mendoza, agora com 31 anos, observava do terraço da casa principal suas 3 crianças brincando no jardim. Catalina, transformada numa jovem de 13 anos elegante e confiante, ensinava pacientemente seus irmãos menores a bordar, perpetuando a tradição que aprendera anos antes com sua madrasta querida. Miguel, de 4 anos, herdara os olhos expressivos do pai e a determinação tranquila da mãe, enquanto a pequena Helena, de apenas 2 anos e meio, corria entre as roseiras com a energia irreprimível da primeira infância, seus cachos dourados capturando a luz do entardecer. Como ela cresceu, murmurou Ricardo, aproximando-se por trás e envolvendo Beatriz em seus braços. Aos 43 anos, o trabalho ao ar livre havia dado-lhe uma aparência ainda mais robusta e atraente, e a felicidade doméstica havia suavizado as linhas de preocupação que antes marcavam seu rosto. Catalina? Perguntou Beatriz, inclinando-se contra o peito do marido. Às vezes mal posso acreditar que aquela menininha tímida se tornou essa jovem tão segura de si. Ela tem uma boa professora, disse Ricardo, beijando delicadamente a têmpora de sua esposa. E bons exemplos de como o amor pode transformar uma família.
A transformação da propriedade era visível em cada canto. Os campos ondulavam com milho, trigo e legumes diversos. O gado pastava em pastagens verdes e abundantes. O pomar que haviam plantado no segundo ano de casamento agora oferecia frutas que vendiam nos mercados locais. Tudo prosperava sob o cuidado conjunto do casal que havia aprendido a combinar a experiência prática de Ricardo com a educação administrativa de Beatriz. Dom Ricardo, Dona Beatriz. Uma voz conhecida os chamou do portão principal. Era Dom Fernando, o prefeito de San Miguel, acompanhado por sua esposa. O casal havia se tornado amigos próximos dos Mendoza, admirando especialmente como Beatriz havia usado sua educação aristocrática para ajudar várias famílias da região a melhorar suas práticas agrícolas e administrativas. Fernando, Maria, saudou Ricardo descendo para recebê-los, que nos traz por aqui? Notícias maravilhosas, anunciou Fernando com um sorriso largo. A cooperativa que Beatriz ajudou a organizar foi oficialmente reconhecida pela capital como modelo para outras regiões. Querem que ela viaje para apresentar o projeto. Beatriz sorriu, mas seu primeiro impulso foi olhar para Ricardo, buscando sua aprovação. A divisão de responsabilidades em seu casamento havia evoluído naturalmente. Ele cuidava principalmente da produção agrícola e ela das questões administrativas e educacionais, mas sempre tomavam decisões importantes juntos. É uma honra, disse Beatriz diplomaticamente, mas preciso considerar a família. Vá, interrompeu Ricardo suavemente, surpreendendo-a. É importante, e será por apenas uma semana. Tem certeza? Tenho certeza de que me casei com uma mulher extraordinária que pode contribuir para melhorar a vida de muitas pessoas, respondeu ele, orgulho evidente em sua voz. E tenho certeza de que sempre voltará para casa. A confiança absoluta em sua voz tocou profundamente Beatriz. Nos primeiros anos de casamento, Ricardo ocasionalmente ainda lutava com inseguranças sobre sua diferença de background, mas agora havia uma segurança madura em seu amor que permitia que ela usasse todos os seus talentos sem conflito. Papai, Catalina aproximou-se carregando a pequena Helena no colo. O senhor vai deixar mamá viajar para a capital? Sua mamá não precisa de minha permissão para nada, mija, respondeu Ricardo com um sorriso. Ela é uma parceira, não uma propriedade. Mas vamos sentir saudades, protestou Miguel, agarrando-se às saias de Beatriz. Uma semana passa rápido, disse Beatriz, ajoelhando-se para abraçar o filho. E quando eu voltar, teremos muitas histórias para contar. Naquela noite, depois que os visitantes partiram e as crianças foram colocadas para dormir, Ricardo e Beatriz caminharam pelos campos sob um céu estrelado que havia testemunhado tantos momentos importantes de sua vida juntos. Às vezes, disse Beatriz pensativamente, paro para pensar no que teria acontecido se você não tivesse me encontrado naquela estrada. Eu teria me tornado um homem amargo e solitário, respondeu Ricardo sem hesitação. E você? Provavelmente teria me casado com o conde por desespero e vivido o resto da vida como uma boneca em uma gaiola dourada. Destino, disse Ricardo simplesmente. Ou sorte extraordinária, ou amor que era forte demais para ser negado pelas circunstâncias. Pararam próximo ao local onde haviam se casado, agora marcado por uma roseira especial que plantaram no primeiro aniversário de casamento. As rosas perfumavam o ar noturno, lembrando-os de todas as pequenas e grandes felicidades que haviam construído juntos. Ricardo, disse Beatriz suavemente, há algo que preciso te contar. Ele a olhou com atenção, notando algo especial em sua expressão. Estou esperando nosso quarto filho. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo era pura alegria. Ele a ergueu do chão, girando-a suavemente sob as estrelas, enquanto ela ria com felicidade. Quando? Na primavera, bem na época em que os campos estarão florescendo novamente, como uma bênção da própria terra, murmurou Ricardo, tocando delicadamente seu ventre ainda plano. Enquanto voltavam para casa, passando pelos campos prósperos e pelos jardins cuidadosamente cultivados, ambos refletiram sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um encontro casual em uma estrada empoeirada durante uma seca devastadora, haviam construído não apenas um amor duradouro, mas uma família próspera e uma propriedade que se tornara exemplo na região. Sabe o que mais me surpreende? Perguntou Beatriz, parando na varanda para olhar uma última vez para a terra
que agora chamava de lar. O quê? Que a felicidade verdadeira não veio quando deixei de ser marquesa, nem quando me tornei fazendeira. Veio quando aprendi que o amor não tem títulos nem preços. Simplesmente é. Ricardo segurou sua mão, entrelaçando seus dedos com a naturalidade de anos de parceria. E continuará sendo, disse ele, por todos os anos que nos restam. Na janela do segundo andar, Catalina observava os pais conversarem no jardim, um sorriso pequeno, mas satisfeito em seus lábios. Aos 13 anos, ela compreendia perfeitamente que havia testemunhado algo raro e precioso, um amor que havia transformado não apenas duas vidas, mas toda uma propriedade e comunidade. A hacienda Santa Rosa dormia sob as estrelas, seus campos verdejantes sussurrando promessas de futuras colheitas, suas crianças sonhando com aventuras por vir, e seus donos descansando na certeza de que haviam construído algo duradouro e verdadeiro. O amor que havia florescido em terra árida continuaria florescendo por gerações, regado pela compreensão de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como amamos e somos amados. E sob o céu infinito do México, a família Mendoza dormia em paz, sabendo que haviam encontrado o mais precioso de todos os tesouros, um ao outro. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você.